Doutor, bom dia. Doutor José Luiz Siqueira, caso FIFA, da petição para todos os vascaínos ficar sabendo, foi o doutor que acionou a FIFA denunciando a CBF, né, por causa da cabine de VAR, Vasco Internacional no Campeonato 2020. Então, rapaziada, o que acontece? Eu tô aqui hoje, fiz essa pergunta pro doutor José Luiz Siqueira. Valeu, meu querido. Qual é a opinião dele do Rodolfo Landim ser presidente da CBF? Suspenderam o Caboclo, né? E se seria legal essa postura que a justiça aqui do Rio de Janeiro tomou para beneficiar aí o Rodolfo Landim ser presidente da CBF interinamente. E se tem algum dedo político aí do presidente Jair Bolsonaro. Eu queria saber a opinião do Dr. José Luiz Siqueira, caso FIFA, um torcedor ilustre do Clube de Regata Vasco da Gama. Passei para a rapaziada aí, doutor, porque o pessoal está me perguntando, então não tem mais pessoas competentes como o senhor que possa dar esse ponto de vista do senhor aí. E o senhor conhece tudo de lei, passar aqui para a galera aqui que ela pediu para me fazer essa pergunta para o senhor. Obrigado, doutor. Um bom dia para o senhor. Léo, tudo em paz? Bom dia para você, bom dia aí para os seus espectadores, né? Paulinho também. Enfim, todas as pessoas que acompanham o teu trabalho, né, do Movimento Vasco é Nosso, que é um trabalho muito importante para a nossa querida instituição, Clube de Regatas Vasco da Gama. Olha, o Léo, com relação a essa tua pergunta, veja bem, eu fiz inclusive, eu postei e mandei inclusive para os grupos, de um modo geral, vascaínos, e para o teu PV em particular. Eu dei minha opinião assim, sincera, com relação a isso, a se concretizar essa indicação como interventor do Landim e do presidente da Federação Paulista de Futebol como vice-presidente da CBF, indicação como interventores, né? Presidente interventor e vice-presidente interventor, vai ser um escárnio, né? Porque o próprio Estatuto do Torcedor, ele proíbe, né, a participação de dirigentes de futebol na, na composição da CBF, da cúpula da CBF, ou seja, que comanda o futebol, porque é uma incompatibilidade, né? Se a pessoa é um dirigente de um clube, existe, por definição, uma incompatibilidade. Como é que o presidente de um clube, ele de repente, eu falo presidente de um clube, naquele momento, entende? Veja bem, o que causa o estarrecimento maior é que o Landim é o presidente do Flamengo. Se ele tivesse sido o presidente do Flamengo, em algum momento lá atrás, menos complicado. Olha, ele foi presidente do Flamengo, ninguém nasce filho de chocadeira, todo mundo tem seu time de coração. Mas no exercício do cargo de presidente do Flamengo, de repente ele é indicado e a justificativa que o juiz dá causa estarrecimento maior. A escolha é justificada pelo fato do Flamengo ser um clube com uma torcida de grande expressão. Porra, quer dizer, as coisas estão erradas, né, rapaz? O presidente em exercício, um dirigente em exercício, não pode assumir um cargo na CBF, ok? E mesmo fala em relação ao presidente da Federação Paulista, afinal de contas, o presidente da CBF. E mais grave ainda, ele é declaradamente torcedor do Flamengo. Quer dizer, é aquela situação. Nós sabemos, o Léo, que o Flamengo é um clube muito beneficiado ao longo dos tempos. É, passar a mão na cabeça, eu inclusive cobro nessa minha postagem de hoje, mais cedo, eu cobro que o Flamengo tem que pagar 3 séries B do Campeonato Brasileiro e tem que pagar uma Série B do Campeonato Carioca. Por quê? Porque sempre passaram a mão do Flamengo. O Flamengo caía em campo, mas alguém protegia o Flamengo e não deixava o Flamengo cair. Diferentemente do Vasco. O Vasco caiu 3 vezes em campo e cumpriu o dever de casa nas 3 vezes.
pagou lá a Série B dele. Essa agora que caiu, essa queda agora, eu não aceito, eu não considero legítimo. Tanto eu não considero legítimo que você acompanha meu trabalho, né? E-mails para a FIFA, que eu continuo mandando para a CBF e para o Vasco da Gama. Então, se você quer saber essa minha opinião em relação se o Bolsonaro poderia ter algum grau de influência nessa escolha, olha, é uma conjectura muito difícil de nós traçarmos, porque o juiz que deu a decisão, ele, veja bem, ele decidiu em termos de matéria substantiva, que houve uma irregularidade lá na eleição do caboclo. Mas ele veja, muito mais contra o mecanismo que foi utilizado, não contra o caboclo em si. Então eu não consigo assim vislumbrar que o presidente Bolsonaro tem alguma influência na indicação do Landim. Não acredito nisso, não. Entendeu? Porque foi o juiz que decidiu. Ele inclusive justificou, olha, o Landim indicou ele porque ele é presidente de um clube de grande expressão. Entende? Não me consta que o Bolsonaro seja até torcedor do Flamengo. Ele coloca algumas camisas, às vezes, aí, né? Quando tem um evento de um futebol assim importante, ele já botou a camisa do Vasco, já botou a camisa do Flamengo. Eu já vi ele botar várias camisas aí. Então a gente não pode chegar e dizer que o Bolsonaro é aquele time só porque vestiu a camisa. Ele me parece que espontaneamente eu já ouvi com a camisa do Palmeiras, mas eu não sei se ele é palmeirense, entendeu? Sinceramente eu não sei. Mas ele já vestiu várias camisas, então eu não acredito não que o presidente Bolsonaro tenha tido alguma influência na escolha do Landim como interventor. Agora, cabe ao nosso Vasco, conforme eu coloco inclusive na postagem, cabe ao nosso Vasco, ao Salgado, né, a diretoria do Salgado, a não adotar a postura que teve em relação ao episódio lá da cabine do VAR. Entendeu? Foi, foi lamentável, né? Porque o Vasco, ele foi esbulhado, né? Ele é vítima de um crime de manipulação ilícita do resultado, porque o, os dois, né? Os dois funcionários da CBF não podem ter aquele tipo de conversa, né? Ele, quando recebe a imagem, né, para analisar se o gol do Internacional tinha havido impedimento ou não, se tinha sido gol legal ou não, um dos prepostos vai logo falando para o outro assim: tem que puxar um para trás, senão vai dar impedido sair. Isso significa dizer que quando ele viu a imagem, ele já tinha certeza que o jogador estava impedido. Então, como era o papel técnico dele? Ele analisava, ó, o jogador está impedido. Ele falava para o juiz da cabine: ó, o seu juiz do VAR, o juiz do VAR, né? Olha, seu juiz do VAR, há um impedimento aqui do jogador. Aí, imediatamente, o juiz do VAR comunicaria ao juiz de campo: ô Flávio, o jogador do Internacional está impedido. Só isso, pronto. Não haveria problema nenhum, não haveria carta para a FIFA, e-mail para a FIFA, nada. Por quê? Porque a CBF/VAR teria cumprido o seu mistério, a sua tarefa. Entendeu? Teria analisado tecnicamente a coisa. Olha, houve um impedimento aqui, vamos lá. Eu não estou falando isso porque eu sou Vasco, é porque houve realmente um impedimento. O impedimento é claríssimo, isso aí não tem o que se discutir. O que aconteceu foi uma manipulação indevida na cabine do VAR, né, por prepostos da CBF, né, CBF/VAR, para indicar que o gol era legal e, com isso, prejudicar o Vasco. Isso é que não dá para a gente se conformar, e não dá para a gente se conformar com a atitude passiva e frouxa da diretoria do Salgado. Veja, eu não estou incitando que a torcida do Vasco xingue o Salgado, nada disso. Ele errou, cometeu o erro. Entende? Eu critico, elogio. Por exemplo, eu elogiei a contratação do Lisca. Amanhã, se Deus quiser, nós temos um jogo fundamental e nós temos que vencer esse jogo para que nos dê tranquilidade no jogo de volta. Né? Porque o Vasco, o que nós queremos é o quê? Que o Vasco
ganhe esse título da Copa do Brasil, suba no campo e não tome a mesma atitude do Flamengo, que deve 3 Série B do Campeonato Brasileiro, uma Série B do Campeonato Carioca e sempre teve, vamos dizer assim, o sistema a seu favor. CBF, barra VAR, Globo, passando a mão na cabeça e não deixando o Flamengo cair. Então, eu espero ter respondido a pergunta dos seus ouvintes, dos seus espectadores. Não acredito que o Bolsonaro tenha algum tipo de influência, tenha influenciado de alguma maneira a indicação do Landim para ser o presidente interventor por 30 dias. Agora isso é um ponto. Agora, essa vergonheira dessa indicação aí do Landim e do vice e do seu vice, né, interventor, que é o presidente da Federação Paulista, que é declaradamente flamenguista também, conforme o vídeo do Thiago Fonte, que eu comento, né, foi meu comentário inaugural de hoje. Essa vergonheira não pode prosperar. Pô. Houve irregularidade na eleição do Caboclo? Porra, então anula. Anula a eleição. Agora, indicar o presidente do Flamengo em exercício. Esse é o problema. Se fosse um cara que já tivesse sido presidente do Flamengo no passado, não, aí não. É um camarada ligado ao esporte, seria um cara ligado ao esporte, que foi indicado ali pela experiência que ele tem no futebol. Eu sinceramente, não haveria inconveniente. Mas ele está no exercício do cargo dele. O Landim é o presidente do Flamengo, porra. Como é que ele pode, de repente, sair, né? E está arriscado, né? Se ele aceitar, vamos dizer assim, se for realmente escolhido ele aceitar ser o interventor, está arriscado acontecer, sabe o quê? Ele ficar 30 dias à frente da CBF e depois voltar para a presidência do Flamengo. Porra, onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos, porra? Entendeu? Então, Stanilau Ponte Preta, né? Foi um jornalista do passado, ele cunhou uma frase que se aplica bem, é um momento do futebol brasileiro. Restaure-se a moralidade ou locupletemos-nos todos. Ou seja, porra, que as coisas voltem ao seu lugar devido, ou então que, porra, todo mundo se beneficie de regularidade. É isso que o Stanilau Ponte Preta, esse grande jornalista do passado, né? Brasileiro, ele era um jornalista mais na área política, mas eu pego emprestado essa frase dele para aplicar ao futebol brasileiro atual. Porra, quer dizer que assim, porra, as decisões são tomadas e o Vasco sempre tomando na cabeça, a gente vai sempre abaixar a nossa cabeça, né? Quem abaixa muito a cabeça, sabe o que acontece? Abaixa a cabeça, toma tapa, abaixa a cabeça, toma tapa, abaixa a cabeça, aí aparece o traseiro. E isso a gente não pode admitir, porque o Vasco não é um clube de esquina. O Vasco não é um clubeco qualquer. O Vasco é um clube muito importante para a história do futebol brasileiro e até para a história política do Brasil. A história do Vasco, para nossa glória e honra, né, dos vascaínos, a história do Vasco se confunde com a própria história política do Brasil. O presidente Vargas proferiu muitos discursos lá em São Januário, no Dia do Trabalhador, no Dia do Trabalho, né? 1º de maio. O Vasco já foi palco de um desfile de escola de samba, né? No Rio de Janeiro. A pista de atletismo foi feita ali um desfile de escola de samba. O Vasco, o Clube de Regatas Vasco da Gama já doou um avião para o Brasil combater na Segunda Guerra Mundial. Então tem que ter um pouco mais de respeito com o Vasco. E a CBF, o VAR e a própria Globo não respeitaram o Vasco ali na cabine do VAR, naquele vídeo de 9 segundos. E eu lamento profundamente que a diretoria do Vasco não tenha tomado a atitude adequada que tinha que ter tomado. Os recursos que o Vasco entrou, eu não posso afirmar. Os recursos que o Vasco perdeu na esfera administrativa, no STJD, eu não posso afirmar. Jamais vou afirmar, jamais vou insinuar que o Vasco entrou para perder os recursos. Mas, infelizmente, a oposição do Vasco fica com essa impressão, porque não é possível o Vasco, com os advogados da categoria que tem como o vice-presidente jurídico e os advogados da Mais Vasco, da Sempre Vasco, são pessoas competentes. Não é possível que o Vasco entre com 2 recursos, os 2 recursos caiam na fase preliminar e sequer são analisados no mérito. Alguma coisa aconteceu ali, pô. O que aconteceu?
Então, há essa dívida para com a torcida do Vasco. O que aconteceu para o Vasco ter perdido de forma tão, até certo ponto, amadora, né? Veja, os dois recursos, nenhum dos dois recursos chegaram a ser analisados no mérito. Então, o Léo e seus ouvintes, Paulinho também, os ouvintes de vocês, os espectadores de vocês, do querido canal de vocês, Movimento Vasco é Nosso. Não acredito, sinceramente, que o Bolsonaro tenha tido alguma influência para a escolha do Landim. Ok? Grande abraço, tamo juntos. Amanhã uma grande vitória. Vamos partir para o título da Copa do Brasil e vamos subir no campo, porque aqui é Vasco. O Vasco cai no campo, tem que subir no campo. Agora, o quarto rebaixamento do Vasco não houve queda no campo. Se não houve queda no campo, o Vasco também tem que subir, né? Não no campo, tem que subir na justiça. E nós esperamos, né, que essa decisão da ação popular do bravo sócio vascaíno seja julgado procedente, que ele consiga a liminar que nós tantos almejamos e que o Vasco volte para a Série A pela porta da frente. Porque tirar o Vasco pela porta dos fundos. E isso é inadmissível para o nosso orgulho de amantes e apaixonados pela nossa querida instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. O áudio ficou um pouco longo, mas foi necessário. Um grande abraço, Léo.